aula de hoje, o tema é o seguinte: para quem está começando agora, erros e acertos na aula de musicalização. Se você acabou de chegar aqui no perfil, deixa eu falar quem sou eu, quem que é essa pessoa que gesticula tanto aí do outro lado, né? Sou a Janine Dias, criadora do método Música da Di e professora de musicalização, assim como você. E é por isso que eu tô aqui. Então, seja bem-vindo mais uma vez. E agora sim, o tema de hoje não é apenas para quem está começando a dar aula de musicalização. Começou esse ano, começou há pouco tempo, ainda vai começar no ano que vem, ainda está estudando, estou me formando, ou já trabalha, já trabalha há muito tempo, tenho muita experiência. É para todo mundo. A gente vai falar sobre os erros principais, a maioria esmagadora de quem trabalha com musicalização comete. E por que comete esses erros? De onde é a raiz desses erros, né? Por que tem coisa que não funciona, mas já funcionou antigamente, eu aprendi de um jeito, é assim que eu vou ensinar. Enfim, nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Acontece, gente, que ninguém nasce sabendo, né? Quem tá lá em cima também não. Quem tá começando agora também não. Ninguém nasce sabendo, gente. Então a gente vai crescendo em estatura e graça, a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. E sim, são com os erros e com os acertos que a gente vai criando o quê? Tempo de quilometragem, experiência. Então, existem algumas confusões sobre a tal da musicalização e a aula de música e metodologia e o que funciona, o que não funciona. Então, é por isso que esse assunto é muito importante. Deixa eu explicar pra você o que esse tema não é, tá bom? Ó, esse tema não é uma acusação pra você que já tá na área há muito tempo. Não tô aqui pra poder apontar seus erros, nada disso. Não é pra falar que o que você tá fazendo tá tudo errado. Não é pra você rasgar o seu diploma agora, nada disso. E também eu não quero invalidar aqui todo o seu tempo de experiência. Não é nada disso. Mas é pra gente refletir sobre a nossa prática e por que algumas vezes a gente tem tanta dificuldade, né, de ensinar, de passar o conhecimento de música para os nossos alunos. É pra gente refletir sobre a nossa prática e o que pode ser ajustado, o que pode ser melhorado, o que eu não quero replicar, né? Quais são as limitações que eu tenho como professor que eu não quero que os meus alunos tenham? Eu não quero cometer os mesmos erros, né? Porque eu paguei muito caro por esses erros lá atrás e eu vou contar pra vocês o que eu já passei aqui, pra te prevenir de certos comentários dos alunos, que eu vou te dizer também quais são alguns comentários, né, que eu já ouvi, com certeza você já deve ter ouvido também. Quando a gente sabe onde a gente tá errando, a gente tem mais chances de acertar. Então aqui, no caso, é citar os erros, pra quem tá começando agora, pra te prevenir, mas não é pra focar nesses erros, mas é pra que você tenha uma visão otimista, porque sabendo onde você está errando, tem como você acertar, não é verdade? Então é isso, gente, é um momento de refletir e de acertar. Por isso que tá aqui erros e acertos, tá? O primeiro erro que acontece quando você está começando a sua jornada, se você ainda vai começar ou se você já começou, é não ter clareza sobre a aula de musicalização. É não ter clareza sobre como funciona uma aula de musicalização para turmas e uma aula de musicalização, uma aula de música de instrumento. Tem gente que acha que é a mesma coisa ou acha que a aula de musicalização é só uma brincadeira e é só um entretenimento para as crianças e o que vale mesmo é a aula de instrumento. Existe uma diferença muito grande aqui entre o que a gente chama de ensino tradicional de música, tá? Vou chamar assim, ensino tradicional, aula de música, e aula de musicalização. Eu comecei a ter aula de música muito cedo, quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Eu sempre quis muito aprender a tocar piano. Minha família não tem nenhum instrumentista, nunca tive um instrumento em casa, não tinha referências de gente próxima a mim que tocava piano, mas eu ia à igreja. Então toda a minha escola, o meu berço musical, a minha vivência com música foi através da igreja. Eu comecei na igreja, é o primeiro contato. A minha mãe, ela cantava em coral, minha mãe era contralto, eu sempre falo que minha mãe foi minha primeira professora. Minha mãe tinha uma pasta preta grande e lá ficava a letra dos hinos que ela cantava no coral. E ela ensaiava esses hinos, né? Ia lá, tinha um regente, né? Eu achava lindo aquele regente, né, balançando as mãos, eu achava maravilhoso. Eu ia com ela nos ensaios e eu sempre tava junto com a pastinha dela. Eu até lembro, gente, era no mimeógrafo, né, que tinha as cópias das letras, corzinha azul. Pois é, a minha mãe tinha essa pasta e aí eu lembro dela ensaiar em casa o contralto e eu fui aprendendo o contralto junto com a minha mãe. Minha mãe foi minha primeira professora. E foi na igreja que eu tive essa vontade de aprender a tocar instrumento. Gente, eu com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, eu morava no interior de Rondônia. Foi lá que eu nasci, eu sou de Rondônia. E lá não tinha aula de música, assim, tinha até uma escola aqui ou outra, mas era muito difícil. Então, perto da minha casa tinha uma professora de órgão. E eu fui estudar órgão com ela. O primeiro erro que eu quero falar pra vocês hoje, que aconteceu comigo nessa minha primeira aula
aula, que pode ser que tenha acontecido com vocês também, foi o seguinte. Minha mãe me matriculou. Tá, que material que precisa? A professora falou assim, não precisa não, ela só precisa de um caderno de teoria. Olha o famoso caderno de teoria. Vou até mostrar aqui, ó. Um caderno pautado, um caderno de pauta. Eu até lembro que a gente nem sabia que era um caderno de pauta. Minha irmã foi lá na esquina, na papelaria, comprou um caderno normal. Você fala assim, eu quero um caderno de pauta. Qualquer caderno de escrever tem pauta, né? Diferente de um caderno de música. Eu quero um caderno de pauta. Chegou lá em casa, o caderno de pauta, eu levei o caderno pra aula e a professora, não é esse, é um caderno de música e tal. Aí, beleza. Era um caderno de pauta, pautadinho assim. Só precisa de um caderno de pauta, lápis e borracha, caneta e mais pra frente precisa comprar o Bona. Beleza. E, gente, era só escrever, tá? Era só escrever e esse é o que a gente chama. Então, vamos lá. Primeira aula. Ó, aqui tem 5 linhas e 4 espaços contados de baixo para cima. Vai fazer um xizinho na primeira linha. Agora faça um xizinho no terceiro espaço. Vou explicar o que é o Bona. O Bona era um método de solfejo rítmico, sabe? Que você tinha que ficar lá bem assim, ó. Tudo era tá. Aí tinha a primeira lição, você tinha que falar o nome da nota, não era solfejo, você tinha que falar o nome da nota, você tinha que bater o tempo. Então, o primeiro era bem assim, ó. Dó, ré, e era bem assim, até o final. Você não precisava necessariamente solfejar, mas você tinha que dizer que era uma semibreve, só dizendo o nome da nota. Então, era uma leitura sem solfejo, só com ritmo, era mais leitura rítmica. Aí, a segunda lição era a mesma coisa, só que agora você fazia com mínima. Dó, ré, mi, aí depois tudo com semínima. Dó, ré, mi, fá, sol. Esse era o Bona sofrido e aí ia progredindo os exercícios, tá? Só que lá na frente não fazia sentido nenhum, nada musical, ninguém usa mais esse Bona. Eu espero que tenham queimado esse queimado esse método, porque trouxe muita dor de cabeça pra muita gente, trauma e gente que desistiu de tocar o instrumento, desistiu da música justamente por causa do tal do Bona. Pra muita gente funcionou. Pra muita gente funcionou. Nenhum método é necessariamente ruim, mas acontece que hoje a gente tem outras formas de ensinar, a gente tem formas mais atrativas, mais legais, mais divertidas. Então, alguns métodos, né, o que tinha na época, a gente usava. Mas como tudo evoluiu, o ensino de música também tem que seguir essa tendência, certo? Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, de ler, né, direto pra partitura, caderno de teoria, o tal do Bona, tal, isso tudo é o quê? Ensino tradicional. Ensino tradicional. E quando você leva esse ensino tradicional, que provavelmente foi a forma como você aprendeu, que foi a forma como eu aprendi, quando eu levo esse mesmo ensino para minha aula de musicalização, não vai dar certo. Aula de música tradicional, aula de instrumento, você ocasionalmente vai precisar aí de uma leitura de partitura mesmo, vai precisar de técnica mesmo, porque essa é a aula focada no instrumento, na performance, na técnica. Então tem esses elementos do ensino tradicional, não tem como fugir muito disso. Agora, a aula de musicalização não é no 1 a 1, entendeu? Até a aula de instrumento, quando você vai trabalhar a aula de instrumento em grupo, violão em grupo, piano em grupo, canto em grupo, você não usa a mesma metodologia quando tá sozinho, entende? Porque você tem que contemplar todo mundo que tá ali, né? É um professor só dividindo a atenção para mais alunos. Então é diferente. Musicalização, gente, é a vivência através da música. Você vai entregar musicalidade para as crianças. Falo muito de criança aqui, mas seja adultos, sejam idosos. É você usar metodologias ativas, é você despertar a percepção, é você abrir o repertório, é você abrir o leque, é você trabalhar assim a imaginação, as brincadeiras. É trabalhar a leitura? Também só que não essa leitura tradicional. Depois, lá na frente que você dá, eu gosto de falar assim, dá nome aos bois. Então, primeiro você dilui tudo isso de forma muito lúdica, usa instrumentos que não tem nada a ver com o cotidiano, às vezes nem necessariamente você usar um instrumento, o seu corpo é o seu instrumento principal, a sua voz, você canta muito. Na aula de instrumento, gente, quando é que a gente canta? Vocês cantavam na aula de instrumento de vocês? Eu não cantava não, quando tinha que fazer era um solfejo. Então, assim, essa é a primeira coisa. Quando eu caí, eu sempre estudei piano, como eu falei pra vocês. Quando eu caí de paraquedas na aula de musicalização, quando veio a lei de ser obrigatória nas escolas, aí uma diretora me ligou, alguém me indicou, falou que eu dava aula de música na cidade, naquela época sim, eu dava aula de música, mas de instrumento para aluno. E aí ela me ligou, olha Janine, peguei seu contato, tal, a gente vai ter aula de música aqui na escola, você topa trabalhar aqui? Eu falei assim, vamos ter uma conversa, né, vamos ter uma
reunião. Aí eu tive uma reunião com ela e com a coordenadora e eu percebi que naquele momento nem ela nem a coordenadora não sabiam muito bem o que esperar da aula de música. Essa questão de aula de música, aula de musicalização dentro do ensino regular, para turmas, na escola, a aula de música, ela veio pra escola, isso é maravilhoso, isso é perfeito, isso é ótimo, já tinha que ter vindo há muito tempo atrás. Mas a gente precisa ter um direcionamento de como essa aula vai funcionar dentro desse contexto escolar, de turma, né, de não ter instrumento para todo mundo, de ser numa sala de aula, uma cadeira atrás da outra. Como é que a gente faz? Como é que a gente adapta? Então, o primeiro erro é cair de paraquedas lá e eu não sabia de nada, eu não sabia nem essa diferença básica de aula de música de instrumento e de aula de musicalização. Eu fui pra sala de aula, sabe como que é? Deixa eu te mostrar, você vai cair dura agora aí do outro lado. Ó, meu livro nem tem mais capa, tá? Quem aí estudou vai reconhecer essa capinha verde aqui, ó. Isso daqui, gente, eu fui pra sala de aula pra dar aula do 1º ao 9º ano e esse aqui era a referência, porque eu tinha aquela ideia, o que eu vou ensinar? A minha referência era a aula de instrumento. E aí eu falei assim, bom, vou ensinar a ler nota, né, tem que ler partitura, vou ensinar a ler partitura, vou ensinar quais são os parâmetros do som, vou ensinar o conceito de música, que é a bela arte que exprime os nossos sentimentos mediante os sons combinados, vou fazer eles decorarem isso, porque foi assim que eu aprendi, vou ensinar as linhas suplementares, vou ensinar aqui, ó o que tem aqui. Marque um X na terceira linha, marque um X no primeiro espaço suplementar inferior. Isso aqui que eu levei pra sala de aula pra menino de 4º, 5º ano, gente, socorro, meu Deus do céu. E esse foi o primeiro erro, eu não sabia de nada. Levei isso daqui. Depois de um tempo, alguém vai lembrar disso aqui, ó. Isso aqui é quase um Bona. Não tô falando que esses materiais aqui são ruins, tá, gente? Tô falando que esse material aqui, ó, o livro do Burr-Milmed de Teoria Musical, é um livro super profundo, é um livro, assim, que tem muita coisa aqui. Se você domina isso daqui, ó, ótimo pra você. Parabéns, você tem conhecimento aprofundado de teoria musical. Precisa disso? Precisa. Precisa levar isso pra escola para aula de musicalização? Não desse jeito aqui, não. Aqui, ó, solfejo. Aqui a gente tem, ó, solfejo, intervalos. Eu consultava isso daqui. Eu também tenho o de ritmo. Estudei isso aqui na Escola de Música de Brasília, estudei isso aqui na UNB. Essas referências, entendeu? Eu tô mostrando pra vocês porque eu levava, era isso que eu usava para dar aula pra criança. Mas essa não é a metodologia, não. Isso aqui é muito pesado pra criança, entendeu? Se pra adulto já é complicado, imagina pra criança. Então, o primeiro erro precisa saber essa diferença, essa adaptação de metodologia. Segundo erro, gente, minha aula era aula de música, mas não tinha música. Já passou por isso? Já deu uma aula de música sem música? Uma aula de música que não é musical? Era assim que eram as minhas aulas. Então, cuidado, se você tá começando agora, cuidado pra você não dar uma aula de música que não tem música, tá? Minha aula de música não tinha brincadeira, não tinha ludicidade, eu não começava pela música, não sabia nem o que era ludicidade, achava que não precisava desse negócio da imaginação, ou seja, completamente perdida, né? Então, olha, tome cuidado, se você tá começando agora, se você tá muito preocupado com o que você vai ensinar, com qual conteúdo que você vai ensinar, pode ser que você caia esse erro de você ficar tão preocupado com isso e às vezes a sua aula de música não ser uma aula musical. Então, comece sempre, sempre, sempre pela música, tá? Gente, tem que ter música desde o começo. Ó, quando os meus alunos chegam na sala e aí eu percebo que eles já chegam agitados, eu não perco o tempo falando assim, gente, vamos fazer silêncio agora, vamos prestar atenção. Oi, querido, coisa linda, vamos ficar em silêncio. Faço nada disso. Perco o tempo, me desgasto e tiro o foco dos outros. Então, sabe o que eu faço? Já dou play lá na minha música e já começo com música. Não fico pedindo atenção, não fico pedindo silêncio, porque a música em si é o veículo principal da minha aula. Eu tenho que trabalhar junto com ela. A música trabalha pra mim também. É a partir disso que eu vou ensinar pros meus alunos. Uma aula de música, ela tem que ter música, tem que ser musical. Deixa eu falar pra vocês que passaram por isso também, que eu já passei. Por que a gente faz isso? Porque foi a forma como nós aprendemos, né? Então a culpa não é sua, a culpa não foi minha de passar isso pros meus alunos. A gente tende a replicar da forma como a gente aprende, porque você aprendeu assim, eu aprendi assim também. Eu não tô falando que o método tradicional, esses livros que eu mostrei, me prejudicaram. Não, eu aprendi com eles. Mas eu aprendi de um jeito talvez que eu pudesse ter aprendido com mais prazer, talvez eu pudesse ter aprendido mais rápido. Teve um tempo na minha vida que eu não quis mais ter aula de música, sabia? Vocês passaram por isso? Na adolescência, sabe o que eu fazia? Eu matava a aula de piano e ia jogar basquete. Até que
que um dia minha mãe descobriu e não deu muito certo. Mas eu passei por um momento que eu me desinteressei. E por que eu me desinteressei? Primeiro, fase, né? Adolescente passa por essas fases mesmo. Mas penso hoje que se lá atrás tivesse sido de uma forma um pouco mais atrativa essa aula, eu talvez não tinha passado por isso. Ou tem muitas pessoas que desistem. Quantas pessoas você conhece que começaram a ter aula de música e que desistiram? Ou que teve uma crença limitante que aula de música, talvez tocar um instrumento, piano, violino, é só para os super talentosos. Se você não consegue manter, tocar peças super difíceis tecnicamente, é porque você não tem talento. E aí, consequentemente, você desiste. Não é só essa questão, gente. É questão de metodologia, né? A questão de abordagem. Então, quando você vai trabalhar musicalização, principalmente musicalização, que é com uma turma de criança, que você trabalha o individual dentro do coletivo, é mais desafiador, sim. Só que aí a sua estratégia, a sua metodologia, ela precisa também se adequar. Então, para quem tá começando agora, tenha essa clareza, tá bom? Tenha isso muito claro, que a sua aula precisa ter essa ludicidade, essa brincadeira. A crença limitante era o quarto erro. Gente, antes de dar aula de musicalização, eu achava que musicalização era uma aula de brincadeira disfarçada de aula de música. Ó, quem te viu, quem te vê, hein, dona Janine Dias? Tá aí, defensora da educação musical. E você já foi dessas? Já fui dessas. Vou ter que falar, já fui dessas, já fui. Olha só, pra mim era uma enrolação total. Você já ouviu essa crença assim, ó? Quem não sabe tocar, vira professor de musiquinha. Você já ouviu isso antes? Já passou por isso? Ou a aula de bater palminha, isso é aula de música? Bater palma, ficar lá balançando o lenço, ficar fazendo um instrumento de garrafinha, de ficar sucateando as coisas, isso é aula de música? Pra criança tem que ser assim mesmo? Então eu tinha essa crença limitante que a aula de musicalização era apenas uma enrolação, era apenas um mero entretenimento, era um faz de conta de aula de música. Oh, ledo engano, né? Ledo engano. Mas depois de muita pesquisa, de experimentar na pele, de entender como as crianças aprendem, de estar dentro desse mundo pedagógico, né? De me apropriar de outras metodologias, que não seja só estritamente musical, mas de educação num todo, que me fez romper essa crença limitante, né? Que me fez ver a profundidade da aula de musicalização, onde a gente pode caminhar, onde a gente pode chegar usando a ludicidade como esse veículo para ensinar música, para ensinar profundamente música. Hoje, gente, eu trabalho com os meus alunos as propriedades sonoras todas, eu trabalho questão de forma, análise musical, trabalho com os meus alunos dentro da aula de musicalização, sem falar necessariamente que é uma análise. Eu trabalho composição com os meus alunos, sim, os meus alunos compõem de diversas esferas. Trabalho também apreciação musical com os meus alunos. Por quê? Porque a aula de musicalização, eu falo para os meus alunos, tem brincadeira? Tem, mas é coisa séria, tá? A gente usa a ludicidade, a gente usa o faz de conta, mas a gente está ensinando o que precisa ser ensinado. Então, o quarto erro é que eu tinha essa crença que me limitava, tá? Usar a brincadeira na aula de música não é fazer da sua aula ser uma brincadeira, é usar a brincadeira como veículo. Qual que é a profissão de criança, gente? A profissão de criança é brincar. É brincar, a criança brinca e cria o tempo inteiro. Ah, eu não gosto de aula de música, né? Por quê? Porque não tem a brincadeira. Não tem ali o ofício dela. Às vezes a criança não se vê reconhecida dentro da própria aula. Aí o quarto erro é, que eu já falei pra vocês, o que eu vou ensinar, que eu usava, né, as paradas aqui, né, de teoria e tal, e essa era a minha maior pergunta, esse é o maior ponto de partida que traz os maiores equívocos pra gente. O que eu vou ensinar? Eu tenho que ensinar o quê? Eu tenho que ensinar a leitura? Eu tenho que ensinar o quê? A altura, a duração, o timbre, a intensidade? O que eu vou ensinar? Então esse era um princípio que era a primeira pergunta que eu fazia e que você não deve se fazer, tá? Essa é a pergunta que você não deve se fazer. O que eu vou ensinar? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, você encontra a resposta. Mas sabe de onde que vem a sua resposta? A sua resposta vem apenas do conteúdo. E esse conteúdo vem apenas da parte teórica, tá? Então você fica muito focado no conteúdo, você fica focado na atividade para contemplar aquele conteúdo e você esquece exatamente da música. Tudo parte da música.
E aí eu achava que para poder dar aula de música eu precisava ter vários instrumentos e vários recursos, e esse foi o outro erro. Quando lá atrás, em 2011, eu fui dar aula na escola que me chamaram, eu perguntei pra diretora, então, o que você espera da aula de música? Aí ela falou bem assim, deu uma enrolada ali, não sabia muito bem, e ela falou assim, Janine, faz uma bandinha, monta uma bandinha. Aí eu pensei, bom, montar uma bandinha, beleza, né? Vamos montar, sei lá como é que faz isso, mas vamos fazer, vamos montar uma bandinha com os alunos. Com certeza vamos trabalhar ritmo, instrumentos de percussão, blá blá blá. Beleza, e cadê a bandinha? Então, a gente não tem. Como assim a gente não tem? A gente não tem. E aí, passou um tempo, eu fui pra uma outra escola de música, nessa escola que eu tô te falando, eu fui demitida, eles me mandaram embora, porque eu tava fazendo um péssimo trabalho lá, e hoje eu vejo que se eu fosse a minha diretora da época, eu realmente teria me demitido, porque não tava funcionando, porque eu tava dando aula desse jeito que eu falei pra vocês. E aí, eu fui pra uma outra escola, já depois de ter feito a universidade, eu tava, né, um pouco mais por dentro de como é que funcionava, e aí, de novo, tá, mas e o que você espera da aula de música? Aí a diretora falou assim pra mim, Janine, o que eu espero? Eu tenho, os meus alunos são os termômetros, se os alunos estão gostando da aula de música, eu também tô gostando. Beleza, ótimo, interessante isso, a criança tem que gostar, ótimo. E aí, eu sou a parte, né, que sou responsável por passar o conteúdo para essas crianças aprenderem, né, que ensina e aprendizagem de música. Então, eles também precisam aprender, precisa ter diversão, precisa ter ludicidade e precisa aprender através desses elementos, dessas estratégias, dessa metodologia, beleza. Mas, e aí, tem instrumentos aqui? Não, a gente não tem nada não. Não, a gente não tem nada, mas eu tenho aqui um sonzinho, CD player pra você, tá? Com entrada USB, que você pode usar o sonzinho aqui pra sua aula. Tá ótimo, porque na outra escola eu já não tinha também. Então foi que eu percebi que a maioria das escolas hoje, aqui no Brasil, não tem recurso pra aula de música, por vários motivos. Primeiro, a aula de música ainda é tá deixando de ser, mas ainda é uma novidade nas escolas, porque nem todas as escolas têm, né? Não tem tanto tempo assim que a aula de música é obrigatório no currículo das escolas. A coisa é que no Brasil anda devagar, né? E as escolas, a maioria delas não estão preparadas para ter aula de música, então não fazem investimentos, não compram instrumentos. Outra coisa, também que adianta comprar um instrumento se às vezes o professor não sabe tocar aquele instrumento? Não tem violão para todo mundo. Mas o professor não toca violão. Eu mesmo não toco violão. Tem um violão aqui em cima, mas é só de enfeite, tá? Já deixo claro aqui que esse violão é só de enfeite. E o senhor, meu marido aqui, que já começou e não continuou, tudo bem, mas o piano aqui, ele tem serventia, tá bom? Eu não toco violão, gente. Eu não toco violão e às vezes o que adianta? Comprar um instrumento que às vezes o professor não é obrigatório tocar com todos os instrumentos também não, tá? Musicalização não quer dizer que é aula de instrumento. Tem também, mas não é essa a proposta das escolas. Então, a importância de se construir recursos. Construir recursos. E eu achava que construir recursos para aula de música, né, fazer ali o tamborzinho, o chocalho e tal, era sucatear. E não é isso, gente. Agora, deixa eu falar para vocês, prof, o sintoma de que a sua aula tá sendo uma aula conteudista, que tá sendo uma aula chata. Falar em aula chata, lá atrás, quando naquela escola que eu fui demitida, uma vez a coordenadora falou assim pra mim, olha, Janine, essa escola era escola particular, tá? Que eu fui demitida. Mas ela trabalhava também no estado. Ela falou assim pra mim, olha, Janine, trabalho também no estado e lá as crianças não gostam de aula de música. Eu fiquei assim, né? A criança não gosta de aula de música. Como assim não gosta de aula de música? Eu fiquei com isso na cabeça e eu nunca esqueci. Mas por quê? Porque provavelmente o professor que estava lá também estava dando aula igual eu estava dando aula. E quais são os sintomas que a sua aula está sendo uma aula chata, está sendo desinteressante, está sendo conteudista? Deixa eu te falar aqui quais são os sintomas. Se você está dando sua aula, de repente alguém leva assim, professora, posso ir no banheiro? Aí vira uma epidemia, vira uma xixizite, banheirite. Posso ir no banheiro? Aí depois eu posso ir no banheiro? Aí, por quê? Já vou falar. Ou se não, fica bem assim, professora, eu posso beber água? Aí todo mundo tá morrendo de sede naquele momento. Todo mundo quer sair pra beber água. Ou se não, professora, que horas são? Eles perguntaram no meio da aula, professora, que horas são? Ou tem aquela pergunta mais descarada ainda, do discreto. Mas tem o que não é discreto, tem o descarado. Fala assim, professora, falta quantos minutos pra acabar a aula mesmo? Ou você tá dando aula e aí levanta a mão, aí você fica toda feliz achando que, né, que vai fazer uma pergunta com relação àquilo. Aí fala bem assim, professora, teve um dia lá que o meu vizinho, ele tem um cachorro, e o cachorro dele atravessou a rua bem na hora eu tava assistindo o filme. Ele vai contar uma história que não tem nada a ver com o que você tá explicando. Esses são os sintomas que a sua aula tá uma aula chata, porque os alunos querem de qualquer forma fugir do que você tá explicando, o que você tá ensinando. O interesse deles acabou por muito tempo. Então, se você tem algumas dessas perguntas na sua aula, se isso acontece sempre, que uma vez ou outra vai acontecer, mas se acontece sempre, fica aqui uma alerta, cuidado, porque a
sua aula está desinteressante, a sua aula ela está chata. Então, para isso, você precisa mudar a metodologia, mudar a forma que você vai ensinar, ter aulas que sejam mais atrativas, ter aulas que sejam mais interessantes, leva uns recursos diferentão. Então, quem está começando agora ou quem já continua nessa prática, por favor, não cometa esses erros. Eu tô te mostrando aqui erros que aconteceu comigo, que eu cometi, que eu tive que aprender e hoje eu tô aqui passando para que você não possa passar por esse tipo de erro. Aí você me pergunta assim, Gi, então como é que faz para ter uma aula interessante, né? Por onde eu começo? Qual que é o ponto de partida? Como é que funciona? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um musicograma muito simples. Isso aqui é leitura, tá? Isso daqui é leitura. Tem uma música escrita aqui. Quando eu levei isso aqui para aula, os alunos, o que é isso, professor? É um jogo de futebol, tá? De cabeça para baixo. É um jogo de futebol, alguma coisa assim, é quase isso, mas tem uma música escrita aqui. Então isso aqui, gente, não é nada mais nada menos que um musicograma, que é a altura. Você tá vendo aqui que, ó, para você que sabe, para eu que sei, aqui a gente tem claramente um desenho melódico. Tá escrito aqui, ó, a melodia de uma música. É leitura sim também, mas não precisa necessariamente ser na partitura, não precisa necessariamente usar a pauta toda. Eu posso trabalhar a concentração da minha turma, eu posso trabalhar o interesse dos alunos e sim, eu estou trabalhando música, sim, eles estão aprendendo. Só que de uma forma lúdica, não precisa ser da forma pesada, tradicional zona, como era praticado antigamente, né? Porque mudou, o perfil dos alunos mudou, gente. Hoje é tudo muito rápido, hoje a gente tem tecnologia, outra geração. Então a gente também vai adaptando, a nossa forma de ensino. E a sua aula vai ser outra. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula. Obrigado pela companhia de vocês. Tchau!